E já estamos de volta com Temperando o Papo e hoje nós vamos falar do mercado dos pets. Eu particularmente não tenho meu bichinho ainda, né? Por causa da falta de tempo principalmente, mas eu tenho dois adotados aqui no meu coração, que é o Hulk, meu antigo cachorrinho que vocês já conhecem, que era um Staffordshire. E eu tenho o mais novo e lindo deles, que é o Lipe, que é o filhinho da Gi Carvalho, que é um ele fofo. É apaixonado com a Ariane. A hora que ela chega, não me dá bola mais. Só ando atrás dela, a casa inteira. Tá? E com o Piti ainda, né, Gi? Com os bichinhos dele, fofo. Aí demais. leva pra você jogar pra ele, né? Ele chega, ela chegou, sentou no sofá, ele vai lá, pega o brinquedinho pra ela jogar, fica brincando com ele, vê se pode. Gente, não são os fofos? E você na sua casa também tem um seu? Quer saber como cuidar mais do seu bichinho? Nós recebemos ele, Matheus Lombardi, aqui no Temperando Papo. Seja muito bem-vindo, viu, Matheus? Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Obrigado. Agora, Matheus, como que está o mercado dos pets no Brasil, já que este realmente é um ramo em desenvolvimento total, né? Eu acho que todas as pessoas buscam ter uma companhia hoje em dia, né? E eles trazem os bichinhos, né, para fazer essa companhia. Sim. De uns anos para cá, eu vou falar um pouco de números, né? São dados que foram dados pela ABIMPET, que é a Associação Brasileira de Indústria e Produtos para Animais de Estimação, né? O Brasil, ele movimenta por ano 14,2 bilhões, né, de reais por ano, esse mercado pet. Tem mais de 30 milhões de cachorros e mais de 17 milhões de gatos aqui no Brasil. Só em São Paulo são 55% dos paulistanos que possuem animais. Então, ou seja, você vê esses números, você vê o Brasil está em segundo lugar no mundo, só está atrás dos Estados Unidos. Por que desses números? O pet virou membro da família agora, né? Agora você vê, você que estava comentando, né? O cachorro faz parte, é considerado filho. Isso devido aos dois públicos que mais têm pet, são os idosos, que depois que os filhos casam, constituem sua família, saem de casa, eles adotam, né, ou adquirem, ou compram um animal de estimação para poder fazer companhia. Então, gastam o que for necessário pelo animal. E outro público são os novos casais, que se relacionam, ainda não estão preparados para o primeiro filho. O primeiro filho acaba sendo o animal de estimação. Então, também gastam o que for pelo animal. Então, você vê que esses números é devido um pouco isso, né? As pessoas não medem o gasto. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, tanto carinho, tanto amor que a gente recebe. O mínimo é zelar pela saúde deles, pela higiene, tudo isso. Eu acho importante. Então, gente, justamente isso, a gente tocou no fator principal, o mínimo, né? As pessoas gastam muito com seus animais. Você acha que há um limite? Então, eu acho que não, porque as consultas, o seu cachorro ficou doente, você não vai medir gastos para isso, né? Você vai querer dar um mimo para o seu animal, comprar um petisco, alguma coisa, você não vai medir. Eu, por exemplo, pela minha cachorra, eu compro o que for. Se ela ficar doente, eu vou gastar o que for por ela. Não, essa parte você eu também apega acho. muito, então não tem limite. Agora, eu digo assim, eu acho que há um exagero também, né, gente? Por exemplo, tem famosas celebridades que compram colares de diamante para os seus pets. Não, aí já não chega a ser um exagero? Porque tantas pessoas passando fome, né, no Brasil e no mundo. Verdade, claro. Tem Aí, muitas eu coisas acho que esse exageradas, seria um limite, muitas coisas, né? sim, muitas coisas exageradas, eu acho também. Eu fui num pet shop esses tempos e eu vi uma mulher comprando colar de 12 mil reais para um cachorro. Ai, Lipe, não posso te dar esse, mas o que eu dou é de todo amor e carinho. Mas porque aquela eles coisa. nem veem preço, né, gente? Imagina. Eles têm um amor tão gratuito Claro, eu por chego nós. em casa com uma sacolinha e falo, é pra você, ele fica todo feliz. Uma sacola de mercado. É que a gente vê por esse lado, né? Mas a gente não sabe, né? Como que a pessoa lida com o animal. Então, para ela não vai medir, né? Se ela pode, então ela não mede o gasto, né? Sim. Eu particularmente prefiro ajudar as pessoas mais carentes, sim. Dividir bem assim. Agora, nós vemos muitas famílias com seus pets e também vemos muitos animais abandonados nas ruas e ONGs que se preocupam com isso também. Sim. Qual que é o nosso papel? De repente seria interessante a gente, antes de comprar um animalzinho, a gente visitar alguns lugares para a gente ver se a gente pode fazer essa adoção também? É o que eu recomendo para todo mundo, né? Devido a todos esses números, como está o mercado pet, a pessoa adquire um animal por status ou porque está na moda. Meu amigo tem, meu vizinho tem, minha família tem, eu preciso ter um também. E eu acho muito errado isso. Você vai adquirir um animal, você tem que, em primeiro lugar de tudo, saber se você vai ter condições de cuidar, fazer as perguntas para você mesmo. Vou ter condições de, se ele crescer muito, vai dar para manter na minha casa, no apartamento? Então, o maior número de abandonos é por causa disso. O cachorro ficou adulto,
ela não criou expectativas de um comportamento que o cachorro não correspondeu, ela vai e abandona. Ou cresceu demais, não conseguiu manter no apartamento, vai e abandona. Eu acho isso... Então, antes de adquirir o animal, tem muitas matérias, eu publico muita matéria no jornal, no site, sobre o perfil do animal para cada... Tem todo tipo de animal de estimação para cada tipo de pessoa. Então, tem não precisa aqueles você mais pegar por impulso. independentes, né? Tem, cada raça tem um comportamento, acho que para cada tipo. E não só isso, né? A gente fala de cachorro, mas tem papagaio, tem peixe, tem gato, tem... Eu já tive peixe, já teve peixe? Peixinho já tive também. É bem facinho de cuidar, né? Só que eles não falam muito, né? Mas... Agora, quais os principais cuidados que a gente tem que ter com um pet? Quais? Desculpa. Os principais cuidados. Os principais é sobre você, primeiro lugar de tudo, ter um adestrador, consultar um adestrador, deixar ele num comportamento que você se adapta para receber pessoas, ele ser sociável. Isso é fundamental? Eu acho que é uma das coisas mais fundamentais, você deixar o seu cachorro sociável com outras pessoas, porque você vai passear, você vai num parque, você vai em locais públicos e ele é agressivo. E ele morde outras pessoas, então... A agressividade, você já não acha que é um fator dos pais, né, entre aspas, dos donos do animalzinho? Também. O cachorro, desde pequeno, ele segue um pouco, né, ele copia muito o dono. Então gente, o Lipe, ele é extremamente carente. Extremamente. Todo mundo que chega, ele quer beijar e quer... Mesmo que não dê bola para ele, ele vai lá, fica lá. Ele fica esperando lá carinho, pessoa, né? Então, acho que você cuidar um pouco da socialização dele. E, lógico, a saúde, a ração é muito importante. Sim, uma boa ração. Uma boa ração certa para a raça. Então, o veterinário ele vai te dar muitas orientações. Você adquirir um animal, vai no veterinário e pergunta tudo o que ele precisa, tanto de comida, de alimentação. Na internet também, antes de adquiri-lo, né, que é fundamental. Exatamente, né? Você tem que saber como melhor cuidar, né? Agora, Matheus, muitas pessoas têm o seu animalzinho, mas não têm condições, por exemplo, de contratar um adestrador, né? Exatamente. Então tem um beabá, um passo a passo para a gente saber educar esse cãozinho? Sim, tem muitos lugares que falam o básico, né? O básico de você... fazer as necessidades, ele fazer as necessidades no lugar certo. Conta pra gente essa indicação, dá um beabá pra gente, como orientar, como fazer com que o cãozinho, novinho, ou até um pouco mais velho, porque algumas pessoas adotam, né, para ele se adaptar naquele local para fazer as necessidades. Olha, tem muitos métodos, muitas dicas, né, eu não como adestrador, mas conhecendo um pouco dessa área. Os lugares da necessidade o cachorro não faz próximo de onde ele dorme ou de onde ele come, então vocês têm que deixar um lugar afastado para isso. De filhote ele vai acabar fazendo, como ele vai querer estar perto do dono, então ele vai fazer nos lugares onde ele está próximo do dono. Perto do sofá. Exatamente, então você vai e deixa onde você quer que ele faça, ou seja no tapete higiênico, seja no jornal, vai deixando, ele vai caminhando, você vai levando ele próximo, junto com o cheirinho. Tem muitos lugares onde você compra o Pipi Dog, que para ele poder fazer ali no tapete, você vai levando. Até uma hora que ele vai acostumar, ele vai saber que aquele local é para ele fazer. Aí você deixa no local que você quer que ele sempre faça ali, ele pelo cheiro, por essa prática que ele teve, né, de fazer sempre no tapete, ele vai saber associar que aquele tapete é onde ele vai fazer. E nunca próximo, como eu falei, nunca próximo do alimento de onde ele dorme. E tem um problema também, que geralmente acontece com animais pequenininhos, né? Quando eles chegam nas nossas casas. Eles comem tudo. Nossos melhores sapatos, a madeira da sala, a cadeira, o que faz? Olha, isso depende, não tem como, filhote não tem como. É aquela coisa, você tem que aguentar. Independente da raça. Tem raça. Tem algo que a gente passa, porque eu particularmente já passei alguns produtos que era para ele não comer a madeira. Não adiantou? Ele lambia o produto e comia madeira, viu? Meu Deus! Cada raça tem um determinado comportamento. Tem muitos vídeos, muitas matérias que explicam o que você deve fazer para evitar isso. O que você não pode, assim, deixar ele chegar na fase adulta e ficar fazendo isso, porque aí vai ser muito mais difícil de você tirar esse vício dele, né? Mas de filhote, você dá uma bronquinha, falar um não, ele sempre vai associar isso e vai saber que não pode, né? O duro é quando ele chega na fase adulta, a partir de 1 ano, e ele está fazendo isso,
Aí você precisa de um adestrador, precisa de uma pessoa especializada para poder tirar aquele vício do animal. Tá, porque pós 1 ano é prejudicial já. Na verdade, ele se tornou adulto, ele já ficou aí uma característica, um vício do animal, né? Então, mas para você ensinar um animal que já é adulto, adestrar ele consegue aprender? Consegue. Tem muitos especialistas aí que conseguem, o cachorro dependente da idade dele, consegue tirar um vício, consegue voltar a fazer as necessidades no lugar, enfim. Agora conta pra gente, Matheus, qual que é o custo mínimo para você ter um pet em casa? Olha, tem uma pesquisa, isso em São Paulo, né? Eu achei um absurdo porque eu visito muitos pet shops, conheço muitas pessoas. Lógico, é uma média, né? A média do paulistano por mês é R$135. 135. Para você, em questão, assim, sem contar veterinário, sem contar um mimo ou outro, um brinquedo, alguma coisa. ração, higiene, né? O básico. Ração, banho tosa e talvez alguns petiscos, algumas coisas. Mas a média que as pessoas gastam, que eu conheço, assim, que deixam em creche ou que compram um mimo, uma caminha, alguma coisa, a média por mês é de R$200 a R$300 por mês. 200 a 300 reais. É porque você tem que considerar o porte, né, a quantidade de alimentos, é muita coisa que você considera, mas eu acho que é uma média, né, do paulista. Olha, só ficar as dicas para vocês que estão assistindo o Temperando Papo, para vocês que querem entrar em contato com o Matheus. Os contatos, por favor, Matheus. O telefone é 2366, prefixo 11, né? 11-2366-1569, é o telefone da redação do jornal. Agradeço a sua participação, viu? Eu que agradeço, obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, mas já volta com Pela Outro Cá. Temperando Papo? Volta já.